Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana estamos inaugurando algumas novidades. E eu queria assim abrir um espaço para agradecer publicamente o Meirelles, que é membro do canal, que foi câmera da Globo durante muitos anos, pelas sugestões, pelos toques que ele deu e tudo para melhorar a qualidade do que está sendo produzido para você aí. Bom, eu queria dedicar esse vídeo a você. E o que nós vamos ter aí de novidade, né? Além da programação semanal, eu estou introduzindo agora a Hora do Café, que seriam assim vídeos de no máximo 3 minutos, onde eu vou estar comentando alguma matéria, alguma manchete publicada pela grande mídia aí na internet, e exatamente para ajudar você a formar a sua opinião. Eu não vou estar enviando isso diretamente no WhatsApp, até para não poluir muito o WhatsApp das pessoas, mas vai estar lá no meu canal do YouTube, então é importante que você faça a sua inscrição, ative as notificações para você receber em primeira mão esse material. Ele vai ser publicado também nas redes sociais aí, mas para você ter contato direto, é importante você estar lá no canal. Dito isso, vamos à vinheta. E essa semana tivemos a divulgação aí do trabalho feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostrou aí o quadro eleitoral que nós temos aí pela frente, né? Um momento presente que eu acho que condiz muito com a realidade. E ele diz ali que realmente está dividido, empatados tecnicamente Lula e Bolsonaro, mas que a grande maioria, mais da metade, não está nem aí para o que é a eleição no momento. Isso porque realmente a eleição é só em 2022 e as pessoas comuns, aquelas que decidem realmente a eleição, que não são os mais, vamos dizer assim, aguerridos, militantes, estão preocupados exatamente com a inflação, com o preço dos alimentos, com o aumento do combustível, com esse quadro assim que afeta diretamente a vida de todos nós. E essas pessoas é que o governo deve estar preocupado, né? E está de fato preocupado, está tentando, dentro desse panorama que nós estamos vivendo no momento, de minimizar os impactos dessa pandemia, que tudo leva a crer, ela está arrefecendo, inclusive na Europa já se tem notícia de um aumento grande de internados e contaminados, e na África mais de uma dezena de variantes desse vírus, o que tem preocupado os cientistas. Isso teve reflexo hoje, inclusive, até na Bolsa de Valores. Mas vamos voltar à questão mais política. Bom, eu tenho a sensação, né, que a eleição de 2018 não terminou, mesmo porque a parte derrotada não aceitou essa derrota, tanto que ela não proclamou oposição, e sim resistência. Resistência é algo que existe só contra regimes, vamos dizer, autoritários, ditatoriais, que não é o caso, embora sempre houvesse essa expectativa que o Bolsonaro daria um golpe, isso não se efetivou. Pelo contrário, nós temos aí um presidente que é um homem de posição, tem a forma dele de falar, às vezes muito ríspido, é uma pessoa também que vem lá, né, foi criado nesse ambiente político de privilégios, lá do Centrão, dentro dos partidos do Centrão. É uma pessoa que, pelo menos eu vejo assim, uma certa humildade, uma vez que ele colocou técnicos capacitados nos ministérios. O pessoal fala que ele não combate a corrupção, realmente eu acho que ele tem uma outra forma de combater a corrupção, ele não está indo atrás dos corruptos ou dos feitos do passado, mas ele está, de alguma forma, todos os ministérios e as estatais estão ganhando aí instrumentos de controle e compliance, ele está equipando os tribunais de contas de maneira, né, que vamos dizer, o rastreamento do dinheiro público possa ser feito. Mas tudo isso, frente a um quadro eleitoral, não interessa. Ele vai precisar realmente... É um governo que precisa reagir na economia para poder se firmar, inclusive, com viabilidade para uma reeleição. Porque essa eleição de 2022, na verdade, é um grande recall, né? Nós sabemos, se o governante for aprovado, ele continua. Se ele não for aprovado, ele vai ser substituído. E aí nós vemos as alternativas apontadas aí no Instituto Paraná Pesquisas, que já começa o Moro aparecendo com 2 dígitos, né, com 11% das preferências de voto, que mostra o grande capital que ele ganhou, né, nesse combate à corrupção, com a Operação Lava Jato. Ele ainda mantém esse capital político. Interessante é que nós vimos também essa semana o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, acusando o Moro de comunista, enquanto a Gleisi Hoffmann
falou que o Moro é um agente da CIA. Isso me dá assim, um parâmetro muito bom para saber onde está o Moro. O Moro está no centro, ele é um político de centro. E ele é como se fosse assim, o establishment de banho tomado, roupa limpa e perfumado. E por que eu digo isso? Ele deu uma entrevista também na CNN essa semana, lá para o William Vac, e no momento que o William Vac foi lá e falar, né, ou questionar sobre os privilégios imorais do Estado, ele meio que desconversou, ele entrou com um dilmês, que ninguém entendeu nada do que ele realmente, qual seria a posição dele com relação a isso. O William Vac insistiu, né, na pergunta, e o Moro saiu pela tangente na Lava Jato. Ele chegou assim e evocou a Lava Jato para dizer que a Lava Jato combate privilégio. Não sei o que ele quis dizer, ninguém entendeu também, mas deixou bem claro que ele é mais um que também, como fruto dos privilégios do Estado, ele não vai fazer esse combate. Mas é um homem de centro, um homem respeitável, um homem com ética, princípios, valores lá dele, tem lá seus problemas também, como todo mundo, mas é um nome a ser considerado aí. Vamos ver como é que ele articula essa sua candidatura. Já com relação a outra alternativa de mudança, né, que seria a mudança para o passado, que seria o PT, que diz que naquele tempo era maravilhoso, bom, o PT já fez umas declarações essa semana que diz muito bem para que ele veio. Foi o Lula fazendo lá uma entrevista, dando uma entrevista, e durante a pergunta lá, o comentário, ele falou que não entende o porquê essa perseguição com relação ao tempo de governo, uma vez que o Daniel Ortega está lá há 14 anos no poder, mas a Angela Merkel está há 16, e aí ele teve que ouvir da repórter do El País dizer, mas pelo menos a Angela Merkel não prendeu todos os seus adversários. Ele ainda tentou botar lá que ele também foi preso, não sabe por que os outros foram presos, mas ele também foi preso aqui impedido de disputar a eleição. É um discurso que não cabe, né? Ele foi preso porque é corrupto, chefiou a maior quadrilha de corrupção, o maior roubo e assalto da história. E a gente teve que saber mais um detalhe que corrobora com essa ficha corrida do Lula, que foi a entrevista do general Silvio Luna, que ele deu lá num programa da Jovem Pan, em que ele informou os ouvintes, né, que no mês passado foi paga a última parcela de uma dívida de 160 bilhões de dólares, que foi referente àquele acordo que a Petrobras fez com a justiça americana para indenizar os acionistas de lá, que sofreram aí por fraude, gestão temerária de uma companhia, vamos dizer assim, que tem a participação de um governo de outro país. Então a justiça lá não foi leniente, a justiça lá foi implacável para que o Brasil teve que fazer esse acordo, que senão seria muito pior. Então significa que você, eu, todo cidadão, nós perdemos, o país perdeu nessa brincadeira de má gestão, corrupção, incompetência, mau caratismo do PT, cerca de R$ 1 trilhão nesses últimos 6 ou 8 anos. Então, esse é o saldo positivo. Fora isso, o PT vai deixando a sua marca, né? O Lula vai falando que tem que regular a mídia, né? Tem que trazer a regulamentação da mídia. O PT vai lá, elogia Daniel Ortega, a eleição democrática do país onde os adversários políticos estão todos presos, não dá um pio sobre o que está acontecendo em Cuba, né? As manifestações em Cuba, a repressão, a prisão de pessoas, o corte da internet, nada disso é comentado. E a gente sabe, né, qual é a política que o PT pretende instituir no país. Então essa volta ao passado deve ser muito bem pensada, porque eu não acredito que a bonança econômica que nós vivemos ali nos primeiros anos do governo Lula, ele vai se repetir. É muito mais provável que nós tenhamos que atravessar um período de mais crise. Bom, o que a gente pode falar também dessa semana é que o ministro lá, Alexandre de Moraes, em mais uma live, né, os superstars, o xerife, foi lá falar sobre liberdade de expressão e responsabilidade, que as pessoas são livres para falar o que querem, mas também tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. A única coisa que ele não falou ali é que isso deve ser feito dentro do devido processo legal, e não passando por cima de outras instâncias da justiça, inventando, vamos dizer assim, prerrogativas inexistentes legais, rasgando a Constituição, fazendo todo tipo de ilegalidade, quer dizer, praticando abuso de autoridade. Não é assim que vamos dizer assim, se chama a responsabilidade aquela pessoa que faz uma declaração pública, seja agressiva, seja ofensiva. Tem os caminhos legais para isso.
E é lógico que Alexandre de Moraes vai ter ali a sua resposta e ela não vai vir aqui de dentro porque parece que o Senado está todo anestesiado e não está compreendendo essa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, mas vai vir lá de fora, quando a Suprema Corte Americana simplesmente ignorou, como eu tinha dito, o pedido de extradição feito pelo ministro lá para o blogueiro Alan dos Santos. Então foi ignorado. Ele não será extraditado para o Brasil e aí prova mais uma vez o que esse ministro, né, ele tem aí de bom, que é, na verdade, a sua incapacidade, seu total despreparo para estar num cargo como esse. Bom, e também tivemos essa semana a notícia que o Tribunal de Haia vai receber lá o Randolfo Rodrigues e mais aquele comitê de bandidos, que está entregando lá o relatório da CPI para tentar indiciar internacionalmente o presidente do país. Vai ser mais uma vergonha de papel passado, dessa vez chancelada por esse grupo, que inclusive tem lá os seus membros uma ficha corrida de dar inveja a qualquer membro do PCC ou do Comando Vermelho. Então, nós vamos passar vamos ver essa vergonha alheia, assistir mais uma vez o tribunal recebendo isso. Além do mais, Randolph também está sendo convidado no final do ano para receber uma medalha de honra lá por Macron. Ele realmente merece isso, porque ele é o maior defensor dos interesses franceses, né, e da Europa, para manter o país isolado e não comercializar com lá, não conseguir fechar com a OCDE. Quer dizer, o Randolph é um grande agente, vamos dizer assim, dos interesses europeus. E para encerrar, o que nós podemos dizer assim da semana é que foi muita gente aí, tem muito município suspendendo o carnaval, a gente está vendo aí. Eu particularmente sou contra a suspensão. Eu sou a favor, sim, que durante o carnaval a gente tem uma restrição grande das pessoas que venham do exterior, né? Tem alguma forma de controle, não é passaporte de vacina, mas é testagem vinda de lá, quer dizer, tem que ter alguma coisa mais forte, ou então simplesmente impedir, né, esse fluxo de turistas de fora durante o carnaval, e as pessoas que não quiserem ir no carnaval não vão, as que quiserem ir ao carnaval vão. Agora, as cidades não financiarem carnaval, eu também sempre achei errado, dinheiro público para esse tipo de evento não acho legal, mas algum dinheiro sempre entra, principalmente nesses locais onde é uma atração. Na verdade aí há um financiamento público, mas esse dinheiro retorna, né, em impostos e tal, em receita para o Estado, que é o caso dos grandes carnavais, né, que são as grandes atrações internacionais no Rio, em Salvador, mas em Recife e tal. Mas em todo caso, nas outras cidades é só despesa mesmo. Então, essas atitudes estão sendo tomadas. É preocupante realmente o que a gente já falei no início do vídeo, dessas variantes que estão aparecendo. Nós vamos ter que observar e ver como é que vai ser, né? Se nós esse ano vamos ter ou não carnaval, porque tem que se avaliar bem se isso vai trazer esse momento de alegria e de alguma movimentação econômica, vai trazer mais à frente prejuízos grandes para todos nós. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.